poucos homens podem dizer que conseguiram se opor a mais de 600 milhões de pessoas, da mesma forma, poucos homens podem dizer que seu governo deixou dezenas de milhões de mortos em 20 anos. Mao Zedong é lembrado por muitos chineses como um pai que cometeu seus erros, mas que conseguiu unificar e estabilizar uma nação enorme após um século de guerras civis e invasões estrangeiras. Por outros lados, também é lembrado como o condutor de uma fase extremamente turbulenta que desmantelou a vida de milhões e que acabou com grande parte do patrimônio cultural chinês, uma nação desconhecida por muitos. Um escritor prolífico, estrategista militar e condutor dos destinos da China por 25 anos, hoje vamos conhecer a vida complexa de Mao Zedong, um dos homens mais decisivos do século XX. Fala Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia, e convido vocês a deixarem seus comentários, a ativarem o sininho para receberem as notificações, a compartilharem o material e a nos apoiarem no nosso Patreon, que podem encontrar abaixo nos comentários. Mao Zedong chega ao mundo na aldeia de Shaozan, na província de Yunnan, em 26 de dezembro de 1893, filho primogênito de um severo e estrito camponês que havia passado da pobreza para ser um dos agricultores mais ricos da província. Enquanto sua mãe era uma devota budista, Mao adotou o budismo de sua mãe até que abandonou o culto no meio de sua adolescência. Enquanto trabalhava e estudava na escola, Mao era um leitor voraz e continuaria sendo um leitor durante toda a sua vida. Em sua juventude, leu desde autores chineses que lamentavam o declínio do poder chinês, até os clássicos traduzidos de Adam Smith, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Charles Darwin e muitos mais, encontrando inspiração na coragem militar e no fervor nacionalista de figuras como Napoleão Bonaparte e George Washington. Aos 16 anos, ele se muda para Changsha para continuar o ensino médio. Nessa cidade, o sentimento revolucionário contra a monarquia imperial chinesa era intenso. Mao Zedong simpatiza com Sun Yat-sen, o líder nacionalista do movimento revolucionário, a favor de que o Império Chinês se tornasse uma república. Desde meados do século XIX, a China vivia o que décadas depois foi chamado de século da humilhação, um período de fragmentação interna com sucessivas intervenções de potências ocidentais que resultaram em derrotas geopolíticas e econômicas graves para a China, como o caso das famosas guerras do ópio. Durante esses tempos, a China também recebia as múltiplas correntes ocidentais que estavam em voga, tais como as ideias republicanas, liberais, cientificistas e democráticas. Para 1911, se consolida a Revolução de Xinai, que acabava com a monarquia e a lendária dinastia Qing e proclamava a nova República da China, já oficialmente em 1912. Um clamor que vinha de grupos reformistas, nacionalistas, comunistas e de outras índoles. Mao, de 18 anos, serviu como soldado raso no exército rebelde, mas não chegou a entrar em combate. Para 1912, ele renuncia ao exército e, de volta à cidade, lê pela primeira vez sobre o socialismo e começa a ganhar interesse nessas ideias. Também mostrava especial dedicação pela atividade física e pelos assuntos comunitários. Nos anos seguintes, Mao Zedong se inscreveu e saiu de várias instituições, desde a academia de polícia até a escola de direito, sem encontrar um rumo claro em sua vida, ao mesmo tempo que aprofundava seus estudos em obras clássicas de história e política. Em 1914, ele se inscreve em uma renomada escola de Hunan que formava professores. Lá ele é eleito secretário da Sociedade Estudantil e organiza protestos e comícios. Para 1917, foi eleito para comandar o Exército Voluntário de Estudantes com o objetivo de proteger a escola de soldados bandidos. Mao Zedong começa a se interessar pelas técnicas de guerra e amplia seu círculo de amigos e conhecidos entusiastas da política. Mao se formaria neste instituto como o terceiro de sua turma. Mas para 1917, Mao se muda para Pequim, onde seu mentor consegue um trabalho para ele como assistente do bibliotecário da Universidade de Pequim, chamado Li Dazhao, um dos futuros pais fundadores do Partido Comunista Chinês. Mao ingressaria no grupo de estudos de Li Dazhao e adotaria muito rapidamente as ideias marxistas e até mesmo ideias anarquistas. Lá em Pequim, vivia sob condições materiais bastante precárias e vários de seus colegas zombavam ou menosprezavam seu sotaque marcadamente rural de Hunan e sua origem camponesa.
Mao deixa Pequim e começa a lecionar história em uma escola em Changsha, Hunan. Em Hunan, ele organizava protestos e greves contra o governador da província. Fundou uma revista onde escreve de maneira coloquial e persuasiva sobre assuntos políticos. Muito ativo na organização política, ele também se envolve com trabalhadores manuais, organizando-os em sindicatos e promovendo escolas noturnas para eles. Perseguido pelo governador da província, Mao foge novamente para Pequim. Lá, ele percebe que seus artigos haviam ganhado bastante notoriedade no movimento revolucionário e começa a solicitar apoio para derrubar o governador da província de Hunan. Em Xangai, ele conhece um velho professor e um general que eram membros do Partido Nacionalista da China, também conhecido como Kuomintang, fundado com a instauração da República da China em 1912. Este general também estava planejando um golpe contra o governador de Hunan e Mao decide apoiá-lo, organizando os estudantes. De forma que, em 1920, com a ajuda de Mao, o general toma a cidade de Changsha, fazendo com que o governador fugisse. Na nova administração, Mao foi nomeado como diretor de uma importante escola e seus rendimentos aumentam notavelmente. Lá ele se casa com Yang Kailu no mesmo ano. É importante ressaltar que, embora em 1912 tenha sido fundada a República da China, a estabilidade deste regime dura muito pouco, e a partir de 1916 o país se fragmenta mais do que já estava em territórios controlados por líderes militares. Esses senhores da guerra não respondiam ao governo central de Pequim, que era um governo que durante os anos 20 dominava apenas uma zona muito reduzida do território chinês, que vale dizer era um país fundamentalmente agrícola. Além disso, em 1925, o Partido Nacionalista se revolta contra o governo de Pequim e estabelece seu próprio governo na cidade sulista de Cantão. Mas voltando a 1921, nesse ano é fundado o Partido Comunista da China. Mao, que já tinha muitos conhecidos entre os fundadores do partido, estabelece uma filial do partido em Changsha. Nesse mesmo ano, é realizado o primeiro congresso com delegados dos pequenos grupos marxistas que existiam nas principais cidades chinesas, sendo Mao um dos delegados de sua cidade. Através de múltiplas táticas e de forma habilidosa, com a ajuda de sua esposa, que também fazia ativismo, apelando pelos direitos das mulheres, Mao começa a construir o Partido do Zero em sua província. Seu sucesso organizando os mineiros da região lhe garante a entrada no Comitê Central do partido. Seguindo os conselhos de Lenin, que enviava seus delegados soviéticos à China, o Partido Comunista aceita fazer uma aliança temporária com os democratas burgueses, como eles chamavam, do Partido Nacionalista Chinês, ou seja, do Kuomintang, com o objetivo de fomentar uma revolução nacional. Dessa forma, membros do Partido Comunista se juntam ao Partido Nacionalista. Mao embarca nesta missão e em pouco tempo sobe como encarregado de propaganda do Kuomintang, onde seria vocalmente anti-imperialista. Mao trabalhou ativamente durante vários anos no Partido Nacionalista, vendo em primeira mão como os camponeses, em diferentes áreas, começaram a tomar terras de latifundiários, convencendo-se do potencial revolucionário do campesinato. Eram tempos revolucionários e cada região da China era um mundo próprio. Quando Sun Yat-sen, o líder do Partido Nacionalista, morre, é sucedido por Chiang Kai-shek, que, ao contrário de seu predecessor, se dedicou a marginalizar os atores esquerdistas do Kuomintang e os comunistas em geral do país. No entanto, Mao e muitos outros comunistas ainda apoiaram o Exército Nacional Revolucionário comandado por Chiang Kai-shek, com o qual lançou sua famosa Expedição do Norte em 1926. Esta expedição foi histórica, porque conseguiu vencer os senhores da guerra na China e ao governo de Pequim, que não reconheciam, conseguindo a reunificação da China em 1928 e instalando um novo governo nacionalista reconhecido nacional e internacionalmente, com sede na cidade de Nanking. Mas como veremos, o novo governo do Kuomintang duraria muito pouco como um governo estável e unificador da nação. Após a vitória na Expedição do Norte, Chiang Kai-shek rompe a aliança do Kuomintang com os comunistas, que já eram dezenas de milhares na China. Em Xangai, Kai-shek desencadeou o chamado Terror Branco, acabando com a vida de mais de 5.000 comunistas nessa cidade. Em outras cidades foram feitas purgas semelhantes e o Partido Comunista perdeu mais de 15.000 de seus membros.
Depois, os comunistas que estavam dentro do Kuomintang também foram expulsos. Assim, o Partido Comunista decide se levantar em armas e inicia em 1927 a longa Guerra Civil Chinesa. Os comunistas fundam o Exército Vermelho de Trabalhadores e Camponeses da China para lutar contra Kai-shek. Mao foi nomeado comandante em chefe do Exército Vermelho e comandou 4 regimentos em um ataque contra o governo do Kuomintang, em sua província natal de Hunan, mas a mudança de lado de um de seus regimentos frustrou a operação, e com 1000 sobreviventes retirou-se para a zona montanhosa de Jingang. Mao se dedica a montar um centro de operações no povoado montanhoso de Jingang, onde unifica 5 aldeias, sob um estado que se autogovernava. Lá terras de latifundiários foram confiscadas, que foram reeducados ou executados em certos casos. O dinamismo da região atraiu simpatizantes locais. Mao Zedong começa a criar seu próprio exército de cerca de 1.800 tropas com regras claras, obediência imediata, toda a confiscação de terras deveria ser entregue ao governo e nada deveria ser confiscado de camponeses pobres. É interessante mencionar, embora pouco conhecido, que Mao foi um prolífico escritor de teoria política, estratégia militar, filosofia e até mesmo poesia. Antes e depois de assumir o poder, seus textos sobre guerra de guerrilhas e estratégia política foram estudados e continuam sendo por líderes de vários países. Voltando às montanhas de Jingang, as tropas de Mao foram chamadas pelo Comitê Central do Partido e durante meses as tropas se movimentaram pela região de Hunan, em operações bem-sucedidas e outras fracassadas, unificando-se com outro regimento comunista, embora o regimento de Mao fosse o único composto fundamentalmente por camponeses. O grande objetivo era impulsionar um levantamento camponês massivo. Para 1928, com 35 anos de idade, Mao se casa com sua segunda esposa, uma revolucionária de 18 anos que eventualmente lhe daria 6 filhos. Mao teve que abandonar a região montanhosa com suas tropas por causa da hostilidade da mesma, e devido ao mau comportamento de alguns de seus soldados, foi ordenado que suas guerrilhas camponesas fossem dissolvidas, mas Mao se recusou. Por outro lado, os soviéticos manobraram para substituir a liderança do Partido Comunista Chinês por novos quadros chineses que haviam sido educados na União Soviética e que estavam alinhados com os soviéticos antes que com os chinos. Mao, desde o início, viu isso com maus olhos e se tornou o principal rival deste novo Politburo. Para 1930, na região controlada por suas tropas, Mao cria o governo soviético provincial de Jiangxi. Em novembro daquele ano, sua segunda esposa e sua irmã foram capturadas e decapitadas por um general do Kuomintang. O Comitê Central do Partido se muda para Jiangxi e lá proclamam a República Soviética da China um estado comunista autogovernado. Em Jiangxi estiveram por 6 anos como República Soviética, com a guerra civil em uma tensa calma. O Kuomintang iniciou ferozes campanhas contra o Exército Vermelho e os sovietes de Jiangxi. Superados numericamente, Mao responde com táticas de guerrilha. No entanto, justamente nesse momento, em 1937, no contexto das tensões prévias à Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês, que já controlava uma pequena parte da China chamada Manchúria, decide invadir o leste e norte da China e dar início ao que ficou conhecido como a Segunda Guerra Sino-Japonesa. De maneira que o exército nacionalista se volta a combater os japoneses e tira a atenção dos comunistas. Consequentemente, o Exército Vermelho amplia seu domínio territorial. Mas no meio da batalha contra os japoneses, Chiang Kai-shek decide lançar uma campanha surpresa contra o Exército Vermelho no Soviete de Jiangxi. Presos no meio de balas, bombas e escassez, o Exército Vermelho decide evacuar a cidade com 85 mil soldados e 15 mil quadros do partido, no que foi chamado de Grande Marcha. Liderados por Mao Zedong e Zhou Enlai, eles escaparam em círculos para o oeste e norte, percorrendo cerca de 12.500 quilômetros em 370 dias, em meio a constantes batalhas e caminhos muito complicados. A longa marcha foi uma espécie de façanha que representou o marco mais importante na história do Partido Comunista da China durante sua fase na clandestinidade. Marcou a consolidação de Mao Zedong como o líder do partido e a derrota de seus rivais políticos. Em uma conferência durante a marcha, Mao foi eleito como presidente do Politburo e como líder de facto do Exército Vermelho e do partido, contando também com o aval de Joseph Stalin. Apenas 1/10 parte daqueles que partiram da Grande Marcha chegaram ao seu destino final, se estabelecendo no norte da China, em Shanxi.
Mao decide que deveriam priorizar a luta contra os japoneses, pois isso ajudaria a ganhar a confiança do povo chinês. Em Shanxi, eles se dedicam a reagrupar suas forças, recrutar novas tropas e consolidar um novo exército sob o comando de Mao com 15 mil tropas. Começa a ofensiva de guerrilha do Exército Vermelho em diferentes territórios controlados pelos japoneses, que já haviam tomado a cidade de Xangai e a cidade de Nanquim, cidade que era a sede do governo nacionalista chinês. Convencido da necessidade de uma aliança com os nacionalistas, Mao envia um telegrama ao Conselho Militar do Governo Nacional de Nanquim. Chiang Kai-shek rejeita a proposta inicialmente, mas depois é obrigado a aceitá-la. E forma-se em 1937 uma aliança com concessões de ambos os lados para combater os japoneses. Enquanto isso, o exército imperial japonês comete a chamada Massacre de Nanquim, após tomar a cidade, acabando com a vida de dezenas de milhares de civis chineses. Esses fatos levaram muitos chineses a se juntarem ao exército, aumentando o Exército Vermelho de 50 mil para 500 mil soldados. O Exército Vermelho lançou uma campanha bem-sucedida, atacando os japoneses simultaneamente em 5 províncias. Enquanto isso, Mao continua escrevendo textos de política, filosofia e táticas de guerra para consumo de suas tropas. A guerra entre o Japão e a China durou 8 anos e foi uma das mais mortais do continente asiático, com cerca de 20 milhões de baixas. Após anos de intensos combates, a invasão japonesa finalmente terminou com a rendição do Japão no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas isso marcou a retomada da guerra civil na China, agora com maior envolvimento dos Estados Unidos de um lado e da União Soviética do outro. Mas a realidade do governo nacionalista é que ele estava muito desgastado pela invasão japonesa, pois foi o que mais contribuiu com recursos humanos e materiais para combatê-la, enquanto o Exército Vermelho aproveitou a conjuntura para se fortalecer. Em dezembro de 1949, as Forças Vermelhas, agora chamadas de Exército de Libertação Popular, acabam por tomar as cidades de Chongqing e Chengdu, causando a fuga de Chiang Kai-shek e suas tropas nacionalistas para a ilha de Taiwan, fundando lá a chamada República da China, um estado separado da China continental que subsiste até hoje e que popularmente é conhecido simplesmente como Taiwan. Os comunistas finalmente assumiam o poder na China continental. Com Mao à frente, isso significaria o fim das guerras civis na China, a estabilização e a ansiada unificação após um século de guerras civis e invasões estrangeiras e o início de uma nova etapa turbulenta para o país asiático. Desta forma, em 1949, desde Tiananmen, Mao proclama a nova República Popular da China. Um novo país imenso se juntava aos países que se proclamavam comunistas. Mais de 1/3 da população mundial agora vivia sob tais governos. O ideário comunista de Mao era fortemente influenciado por Lenin e também tinha suas características chinesas particulares, começando pela grande massa camponesa que o país tinha e a ausência de um proletariado com o que seria chamado de consciência de classe pelos marxistas. Dentro do partido havia um debate entre os comunistas mais ortodoxos e aqueles que acreditavam que era necessário modernizar o país ao estilo ocidental para depois transitar ao socialismo. Mao defendia a ortodoxia. Uma de suas primeiras ações foi ir a Moscou. Lá ele consegue acordos importantes em matéria política, econômica, militar e de infraestrutura. Stalin mostra seu poder e sua vontade de apoiar a China. Mao também envia dezenas de milhares de soldados para a Guerra da Coreia. E em retaliação, os Estados Unidos estabelecem um embargo comercial contra a China. No entanto, as relações tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos dariam uma reviravolta inesperada no futuro próximo, como veremos mais adiante. Igualmente, começa o trabalho interno de reformar a economia e a sociedade chinesa, estender o controle do partido e direcionar o país para o modelo maoísta. Menos de 1 ano após assumir o poder, é impulsionado o chamado Movimento para a Reforma da Terra, no qual foram confiscadas em quase todas as províncias as propriedades agrícolas da grande maioria dos proprietários de terras. Essas terras foram entregues aos camponeses sob a forma de cooperativas ou fazendas coletivas, agrupadas em comunas e cujos direitos de propriedade estavam centralizados no Estado. Essa confiscação massiva foi realizada com violência. Presumivelmente em cada aldeia, como punição exemplar, pelo menos um proprietário de terras era executado, geralmente vários.
Desse modo, a terra era repartida enquanto possíveis desestabilizadores do regime eram eliminados. Esta reforma da terra revelou suas primeiras consequências com milhões de chineses que passaram ao desemprego e à fome devido à queda drástica da produção. Da mesma forma, nesses primeiros anos, foi impulsionada a campanha para a supressão dos contra-revolucionários na cidade e no campo, direcionada àqueles que o partido via como parasitas econômicos, como promotores dos valores burgueses e como inimigos políticos em geral. Isso significou, entre 1949 e 1952, a perseguição e neutralização de dezenas de milhares de dissidentes, desde proeminentes empresários até humildes trabalhadores. Também durante esta década, foram relatados muitos suicídios nas grandes cidades. Adicionalmente, entre 1 e 5 milhões de chineses condenados por delitos menores foram enviados para o programa chamado Reforma ou Reeducação através do trabalho. Este consistia de um grande número de fazendas-prisões, onde esses prisioneiros eram enviados para trabalhar, muitas vezes até a morte. Da mesma forma, costuma-se atribuir ao governo de Mao por ter diminuído substancialmente durante os anos 50 a produção e o consumo de ópio, que era um sério problema que assolava a China há mais de um século. 10 milhões de viciados foram obrigados a receber tratamento, os traficantes foram executados e as colheitas de ópio foram substituídas por outros produtos. Também foram impulsionados planos de alfabetização que levaram a população alfabetizada de 20% para mais de 60% em menos de 30 anos. No aspecto pessoal, disse que Mao fumava cigarros excessivamente, dezenas de cigarros por dia, que era dependente de poderosos comprimidos para dormir e que teve um grande número de parceiras sexuais, além das várias esposas que teve. Tinha uma personalidade um tanto rústica, própria de sua criação camponesa, com momentos em que era muito introvertido e momentos em que era muito extrovertido. Tinha um humor complexo e não escondia suas aspirações de grandeza e de glória. Após sua consolidação no poder em 1953, Mao Zedong impulsiona o primeiro plano quinquenal, destinado a iniciar um rápido desenvolvimento industrial nos setores de ferro, aço, energia elétrica, materiais de construção e químicos básicos. Muitas dessas plantas foram construídas com assistência soviética, marcando o início da rápida industrialização chinesa. Quando se considera que a Revolução Russa foi financiada em parte por proeminentes banqueiros da Alemanha e dos Estados Unidos, e quando se considera o fenômeno pouco difundido que consistiu em que grande parte da industrialização soviética foi feita de mãos dadas com importantes empresas americanas. E com a consultoria de técnicos americanos, pode-se concluir que a China também, de forma indireta, pôde iniciar sua industrialização graças ao conhecimento e à tecnologia que os Estados Unidos forneceram à União Soviética quando, supostamente, ambos os países estavam em um conflito existencial. Prevenindo que na China houvesse um levantamento semelhante ao ocorrido na Hungria comunista de 1956, Mao flexibiliza certas políticas e lança uma campanha, convidando os cidadãos a expressarem suas propostas e críticas ao governo, bem como questões em matéria científica e artística. No entanto, isso durou apenas um ano e Mao impulsiona depois disso a chamada campanha antidireitista, uma nova purga massiva na qual perseguiu centenas de milhares de dissidentes dentro e fora do partido, especialmente aqueles que foram identificados durante este breve período de liberdade de expressão. Agora, um período sem precedentes de proporções trágicas estava prestes a chegar à China. Em janeiro de 1958, o governo chinês inicia o segundo plano quinquenal, também conhecido como o Grande Salto Adiante, que tinha o objetivo de transformar a China de uma nação agrária para uma industrializada. As cooperativas agrícolas foram incorporadas a comunas populares muito maiores e muitos dos camponeses foram ordenados a deixar o campo para projetos de infraestrutura. A coletivização das fazendas e do gado foi aprofundada, técnicas agrícolas cuja eficácia não estava aprovada foram implementadas e a produção privada de alimentos foi severamente regulada. Tudo isso, somado a secas e inundações, levou a uma redução substancial na produção de grãos e outros alimentos. Grande parte dessa produção era destinada às cidades por exigência do Estado, e outra parte dessa produção simplesmente não existia, porque os oficiais de cada região inflacionavam os números.
Isso resultou no que passou para a história como a Grande Fome Chinesa, talvez a fome mais severa que o país tenha vivido no século XX, com uma estimativa de mortos entre 10 e 40 milhões entre 1959 e 1962. O caos foi tal que no ano de 62 decidiu-se acabar com este programa econômico, embora deixasse sequelas na saúde da população por muitos anos depois. Durante o grande salto adiante, Mao ou qualquer outro líder chinês não fizeram nada para mudar a política, apesar de receberem vários relatórios sobre a grave escassez e as mortes muito acima do normal. Oficiais do partido iam às aldeias em busca de comida que acreditavam estar escondida, assediavam e tiravam a vida de centenas de camponeses nessas pesquisas. Enquanto tudo isso acontecia, a produção industrial e o investimento no setor da construção aumentavam consideravelmente, assim como aumentavam os rendimentos do proletariado industrial. Em meio a todo esse caos, no ano de 59, Mao abandona o cargo de presidente da China, embora tenha mantido o de presidente do Partido Comunista e da Comissão Central Militar. Para 1962, é finalmente obrigado a parar esta política e Mao é marginalizado politicamente pelo novo presidente Liu Shaoqi, bem como pelo seu mais próximo aliado, chamado Deng Xiaoping, cuja biografia neste canal recomendamos. Liu Shaoqi criticou a política do grande salto adiante e começou um breve período de liberalização econômica parcial na China que mitigou a grave escassez. Mas Mao não ficaria de braços cruzados e, junto com o ministro da Defesa, planejaria seu estrondoso retorno ao palco. Simultâneo a tudo isso, a Rússia já vivia há vários anos o processo de desestalinização, de liberalização política e econômica e de aproximação com os Estados Unidos. Por múltiplos fatores geopolíticos, em 1962, a China rompe as relações com a União Soviética. A Guerra Fria bipolar passava a ser uma tripolar. Mao Zedong acusava a Rússia de ser revisionista e ele se apresentava como o verdadeiro comunista. A União Soviética retira o apoio técnico e econômico à China, de modo que durante os anos 60, a China esteve isolada internacionalmente, enfrentando o bloco soviético e o bloco ocidental. Teria, especialmente com a Rússia, momentos de bastante tensão nesses anos. Por recomendação de Mao durante o comando de Liu Shaoqi, também se começa a desenvolver um plano ambicioso chamado Terceira Frente, que tinha como objetivo fortalecer a China contra possíveis invasões dos Estados Unidos ou da União Soviética, especialmente no interior do país. Este plano gerou obras de infraestrutura, telecomunicações, produção de ferro e defesa militar. Após 4 anos de governo de Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, com Mao na periferia do poder, o grande líder comunista chinês levou adiante, em 1966, o plano que vinha traçando, a famosa Revolução Cultural Proletária. Isso foi um movimento social e político liderado por Mao e seus seguidores mais leais, cujo objetivo explícito era purgar a sociedade chinesa de seus elementos feudais tradicionais e de seus elementos capitalistas que supostamente haviam se infiltrado no partido. Após denunciar o chamado revisionismo de setores chineses, os seguidores de Mao, especialmente os mais jovens, formaram em todo o país grupos paramilitares chamados Guardas Vermelhas e comitês revolucionários que tomaram o poder em diferentes partes da nação e substituíram as estruturas de poder tradicionais. Esses grupos proibiram e destruíram boa parte do patrimônio cultural chinês, incluindo edificações e artefatos ancestrais. E, acima de tudo, acabaram com a vida de centenas de milhares acusados de anticomunistas, com trágicas massacres em Pequim e outras cidades do país. Entre os encarcerados estava o próprio presidente Liu Shaoqi, acusado de burguês, que morreria na prisão 2 anos depois, em 1969. A alta cúpula dos setores mais ocidentalizados e reformistas do governo, como Deng Xiaoping, fugiu para o exílio. E assim, Mao conseguiu seu efetivo retorno como único líder do país. O caos foi tanto que Mao teve que ordenar ao exército que detivesse os excessos dos guardas vermelhos. Embora o Congresso do partido, 1 ano depois, declarasse o fim da Revolução Cultural, Mao, assim como Trotsky, dizia que a revolução deveria ser permanente. Agora, muito paradoxalmente, após esta violenta campanha contra os elementos burgueses e capitalistas, no início dos anos 70, o governo chinês inicia aproximações com os países ocidentais, especialmente com os Estados Unidos, pondo fim à sua política isolacionista.
Paradoxalmente, Mao não abandona completamente a política parcialmente liberalizadora do presidente anterior e de Deng Xiaoping. Os Estados Unidos da América ignoram seu aliado Taiwan e se aliam ao governo chinês. Em 1971, Henry Kissinger se reunia secretamente em Pequim com Mao e seu primeiro-ministro para negociar o reconhecimento diplomático e as novas relações. O assento da China na Organização das Nações Unidas, que era ocupado pela chamada República da China, conhecida como Taiwan, passa em 1971 a ser ocupado pela República Popular da China. Para 1972 ocorreria uma reunião histórica entre Richard Nixon e Mao Zedong. Como líder supremo nos anos 70, iniciam-se as disputas internas pela sucessão de Mao. A facção liderada por Yang Qing, conhecida como a Gangue dos Quatro, parecia ser a favorita. A saúde de Mao Zedong foi se deteriorando. Sua última foto e aparição pública foi em maio de 1976, com a visita do primeiro-ministro paquistanês. Após 3 ataques cardíacos, Mao Zedong, talvez o segundo líder comunista mais proeminente do século XX, faleceu no dia 5 de setembro, aos 83 anos de idade. O Rádio Nacional anunciava seu falecimento enquanto fazia um apelo à unidade do partido. O corpo embalsamado de Mao, junto com a bandeira do partido, foi exibido no grande salão do povo. 1 milhão de chineses passaram pelo local para se despedir. O retrato de Mao no funeral tinha uma mensagem que dizia: continuem a causa deixada pelo presidente Mao e mantenham a causa da Revolução Proletária até o final. Mas a realidade do que viria seria um tanto distinta. Após sua morte, os setores maoístas, como a Banda dos Quatro, foram progressivamente deslocados do partido e a ala de Deng Xiaoping se impôs, dando início a um processo no país de abertura econômica sem igual, de ocidentalização e de abandono de muitas das políticas de corte socialista, o que transformaria a sociedade chinesa até os dias de hoje, embora a estrutura política tenha permanecido intacta e continue sendo o partido o poder supremo do país. Assim culminava a vida de um dos homens mais influentes do século XX. Na China, sua imagem continua sendo a de um pai da pátria que, apesar de seus erros, estabeleceu as bases do que hoje é a potência chinesa, enquanto o Ocidente o lembra como um duro déspota que trouxe muito sofrimento ao povo que transformou. Sua vida foi tudo menos tranquila como ativista, revolucionário, estrategista militar, escritor e presidente de um país que é quase um continente. Sua história é a encarnação de uma história mais profunda, a de uma nação asiática que hoje continua sendo um objeto exótico incompreendido para muitos dos que não vivem nela. Aqui é Reinaldo Carrillo, de A Nova Enciclopédia. Espero que tenham curtido o vídeo. Agradecemos muito o seu apoio, dando like no vídeo, deixando seus comentários, compartilhando com seus conhecidos e nos seguindo em nossa conta do Instagram chamada A Nova Enciclopédia. Até a próxima e que Deus os abençoe.